sabia que seus dados podem ser usados para te manipular? Pois é, meu nome é Carmen Domingues, eu sou cientista de dados e hoje a gente vai tentar entender como é que os nossos próprios dados podem ser usados para nos manipular. Mas afinal, o que são dados? Sempre que rola algum vazamento de dados por aí, a gente pensa logo em CPF, conta bancária, endereço, dados ou informações que a gente teme que possam ser usados para nos identificar, nos roubar ou permitir que alguma fraude seja feita em nosso nome e nos cause não só prejuízos financeiros, mas também uma bela de uma dor de cabeça, né? Tudo isso é válido. Mas você já parou para pensar que os seus dados não se limitam a CPF, RG, sua informação bancária ou seu login para algum aplicativo? Os lugares que você visita, por exemplo, seja na internet ou fisicamente mesmo, o que você compra ou consome nesses lugares, quem são seus amigos e como você interage com eles, seja nas redes sociais ou ao vivo e a cores, que aplicativos você usa, por quanto tempo, o que você faz dentro deles, quais são os seus interesses reais, não só aqueles que você diz que você tem, mas aqueles que você demonstra de fato ter, pelo conteúdo com os quais você mais engaja. Quanto tempo ou quantas vezes você assiste a um determinado vídeo, ou lê algum artigo ou um post, com quem você fala, quando, quanto e sobre o quê, envia quais meios, seja mensagem, áudio ou vídeo, enfim, tudo isso também são dados sobre você, sobre mim também. Além de, claro, o quanto você ganha, onde você mora, que carro você dirige, os bens que você tem ou deixa de ter, etc. Dado é qualquer tipo de informação. Nem sempre a gente pensa como isso tudo sendo dado sobre nós, né? Mas me conta, quem você gostaria que soubesse isso tudo sobre você? Alguém no seu círculo sabe? Sua mãe, seu companheiro, seus familiares? Pois é, eu acho que eu também não ia querer não. É como se tivesse sempre uma mosquinha ali com você, vendo tudo que você faz, independente do que você diga que você faz. Então, tem gente que sabe tudo isso sobre você, ou pelo menos partes significativas disso tudo. Quando você usa qualquer aplicativo no seu celular ou computador, por exemplo, esses aplicativos estão coletando dados sobre você. Alguns mais, outros menos. Todas as suas interações, onde você clicou, quanto tempo interagiu com uma determinada página, o que você fez lá dentro, por quanto tempo usou, a que horas usou, onde você estava, quando usava, etc. Quais dados os aplicativos coletam e como eles fazem isso depende dos aplicativos, do que o sistema operacional do seu dispositivo permita que ele faça e das limitações que você impôs para cada um deles nas preferências do seu sistema. Alguns coletam informações sobre você mesmo quando não estão sendo usados. Isso acontece muito com geolocalização, por exemplo. Um aplicativo pode saber por onde você passou, mesmo que você não esteja usando naquele momento. Algumas dessas informações são necessárias para a utilização do aplicativo em si. Por exemplo, um Google Maps ou Waze. Ele precisa saber a sua localização para te dizer como chegar ao seu destino. Sem ela, ele não funciona. Mas isso nem sempre é o caso. Às vezes, esses dados são usados para ajudar os aplicativos a entenderem melhor os seus usuários e, potencialmente, a prestar um melhor serviço para eles. Se eles veem que uma determinada funcionalidade é muito usada e outra não, eles ajustam o aplicativo de acordo. Faz sentido. Outras, eles querem entender melhor o perfil do usuário para poder mostrar conteúdos ou anúncios mais relevantes ou mais engajantes para aquela pessoa. Mas o que você talvez não saiba é que muitas vezes esses dados não são usados só naquele momento. Eles são agregados para construir todo um perfil histórico dos usuários. Então, pensa que os aplicativos que você usa sabem muito sobre você. Tipo, aquele post que você curtiu lá atrás. Ou quem é o seu crush da semana que você anda stalkeando por aí. Ou em quem você provavelmente vai votar. Pois é. Às vezes os dados são anonimizados para análise, ou seja, eles removem informações como nome, e-mail, telefone, essas coisas que mais facilmente identificariam uma determinada pessoa. Mas, dependendo dos dados aos quais alguém tem acesso, mesmo que anonimizados, e quais outras informações essa pessoa tenha, ela pode sim conseguir identificar de quem são os dados em questão. Às vezes, os dados de vários usuários são agregados, ou seja, eles entram meio que num bolo de pessoas com perfis parecidos, ou que tenham algo em comum. Por exemplo, pessoas de certa faixa etária tendem a se comportar assim, versus a Carmen ou o Joãozinho se comportam assim. E tem outra coisa que você talvez não saiba. Seus dados estão sendo vendidos. Agora. Nesse momento. Já foram antes, estão sendo de novo. Carmen, como assim? Não deu autorização para isso? Você provavelmente deu sim. Lembra os termos e condições que você aceitou sem nem ler? Pois é. De vez em quando uma empresa vende uns dados aí, além do que ela teria direito de fazer de acordo com os termos e condições também, tá? Isso acontece mais do que a gente imagina. Quando eu digo vendido, eu quero dizer direta e indiretamente. Algumas empresas vendem seus dados quando elas os utilizam para mostrar anúncios que sejam customizados para você. Elas analisam seu comportamento, entendem o que funciona para você e vendem aquele anúncio para você para um anunciante. O anunciante não sabe que foi um anúncio para fulano ou cicrano. Ele só sabe que ele vendeu um anúncio para uma pessoa com determinado perfil. Essa seria a venda indireta. A venda direta é quando a empresa agrega lá os seus dados, anonimizados e agregados de outras pessoas ou não, e vende para outras empresas. E isso não é necessariamente legal não, tá? De novo, a legalidade aqui depende das permissões que você deu lá atrás. E essa é uma prática também bem comum. Existe um mercado imenso de compra e venda de dados. Empresas inteiras cuja função é agregar e desagregar dados de diferentes fontes e depois revendê-los para outras empresas para quem aquilo pode ser útil.
E isso podem ser aplicativos, bancos, supermercados, campanhas eleitorais, enfim, uma série de fontes. Alguns fatores deixam as questões legais mais turvas. Entrou em vigor no Brasil em 2020 a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que limita o que as empresas podem ou não fazer com os dados do usuário, visando protegê-lo. Mas ainda não é claro o efeito que ela já teve, ainda mais quando as empresas coletando e processando e agregando e vendendo os dados são estrangeiras, como as Big Techs, que fazem muitos dos aplicativos que a gente usa todos os dias. Se você assistiu o documentário que eu mencionei lá no Dicas da Carmen de outro dia, o Privacidade Hackeada, ou já leu algo a respeito, você sabe que existe uma coisa chamada perfil psicográfico. Eita, Carmen, mas o que é isso? É basicamente a junção do Big Data, ou grandes dados, com a psicologia, para desenvolver perfis psicológicos das pessoas, para entender o que as motiva e que tipos de atitudes podemos esperar delas. Não é uma ciência exata, mas digamos que, quando bem feita, os resultados podem ser bastante surpreendentes. E se você não se sente confortável com aquela mosquinha vendo tudo que você faz por aí o tempo todo, você provavelmente também não ia gostar que alguém usasse os seus dados para desenvolver o seu perfil psicográfico, né? Eu, com certeza, não gostaria. Tá, mas para que isso? Para que ele pode ser usado? Bem, para prever suas ações e entender que tipo de conteúdo te cativa. Isso pode ser usado para te mostrar anúncios para ele vender produtos ou para influenciar o seu voto numa eleição. Se você ainda não viu o documentário, eu recomendo fortemente que você veja. Ele está lá no Netflix. E qual é o nosso papel nisso tudo? Bem, somos nós que estamos compartilhando as nossas informações, né? Com os aplicativos que a gente usa, com cada post que a gente faz, o comentário que a gente deixa em post de outras pessoas e com o conteúdo que a gente consome. Ah, Carmen, mas não dá pra não usar certos aplicativos, né? Ou parar pra ler todos os termos e condições, etc. Gente, eu sofro do mesmo problema, tá? Eu uso N aplicativos todos os dias e tenho rede social, tudo isso. Às vezes eu também prefiro não ler os termos e condições, porque senão eu não vou usar nada. Ainda mais eu, que sou cientista de dados e entendo como é que isso tudo funciona e o que pode ser feito com cada dado nosso largado por aí, né? Minha dica, primeiro que tudo, é se informar. Buscar entender o que você usa, como esses aplicativos funcionam, que dados você está lá compartilhando por aí e por quê. Você precisa realmente dar o seu CPF para aquela reserva do restaurante sexta-feira à noite? Ou para comprar uma blusinha numa loja? Você usa o seu e-mail principal para qualquer conta que você tenha que criar para ter acesso a algum serviço temporário? Por favor, não use o mesmo que você usa para o seu banco. E você precisa postar tudo o que acontece com você, marcar todos os lugares que você vai, etc. Ou compartilhar informações como a escola do seu filho e postar foto da criança de uniforme está incluído, tá? E você precisa realmente engajar com tudo que você engaja nas redes? Fica a máxima. Quanto menos informação sua estiver espalhada por aí, melhor. É isso, gente. Por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like e compartilha com seus amigos também, para que mais pessoas entendam como é que os nossos dados estão sendo usados por aí e nem sempre da maneira que a gente gostaria. Beijo!